Agora são 12 horas e 12 minutos, luto na nossa comunicação. Depois de ficar quase uma semana internado em decorrência de um acidente vascular cerebral, morreu o radialista Dantas Mendes. Figura de proa, figura de destaque, grande figura tão querida e admirada na radiofonia sergipana. Durante vários anos, ele foi campeão absoluto de audiência com o seu programa Som da Parada, apresentado pelas rádios Jornal e APRP. Portanto, estamos todos, Jéssica Cruz, de luto em respeito ao falecimento do nosso colega de profissão. O corpo de Dantas Mendes, ele está sendo neste momento velado no velatório OSAF. A Jéssica Cruz está lá e traz mais informações a respeito e também a nossa memória e também as nossas homenagens a essa grande figura do rádio que perdemos. Jéssica, boa tarde. Pois é, Sérgio, desde cedo aqui muitas homenagens, colegas, amigos do Dantas Mendes e, claro, a família, né? O Dantas que construiu uma carreira muito bem consolidada no rádio sergipano. Você citou muito bem esse programa, que foi campeão de sucesso por muitos anos. Atuou na Rádio Jornal, na Atalaia M, estava atuando recentemente na Rádio APRP. Enfim, ele marca, sem dúvida, a história da comunicação. Eu converso com o filho do Dantas Mendes, o Manuel Henrique, ele que está aqui conversando conosco desde cedo, apesar de toda a tristeza, dor, mas tem uma mensagem muito bonita que você falou pra gente, que é o exemplo que o seu pai deixa, né? Isso. Boa tarde, Jéssica, boa tarde a todos. É o exemplo, o caráter, a disciplina, né, o comprometimento, o profissionalismo e, acima de tudo, o pai, né? O pai é a pessoa que muitas vezes abdicou, né, de momentos dele, né, pelos filhos. Claro que ser pai faz parte, isso faz parte, mas era sempre o foco total nos filhos, né? E o exemplo também que eu tenho de profissional no rádio, né? A vida dele era microfone, a vida dele era viver o rádio, né? Inclusive ele estava muito feliz, né, pela volta ao rádio. Então, assim, é como eu falei mais cedo a você, né? Eu tô triste porque eu perdi meu pai, mas acima de tudo eu tô feliz que no céu vai ter alguém, vai ter uma alma boa chegando, uma alma caridosa, um cara caridoso, um cara atencioso e que ajudou muita gente, né? Não foi só ensinar os filhos, mas é um cara que fez tudo em prol da palavra de Deus, né? Que buscou sempre honrar a Deus com seus atos. Na semana passada ele sofreu um AVC, momentos antes ele tinha conversado com você. Sim, ele conversou comigo de manhã, ele trabalhou de manhã normal, né? E durante o dia, à tarde, meu irmão ligou para mim no final da tarde, né, por volta das 18h30, informando que encontrou meu pai, né, numa situação complicada. E a partir daí foi descambando através dos exames até chegar nesse diagnóstico do AVC hemorrágico, né? E o quadro foi piorando, de uma forma que ele acabou ontem tendo uma parada cardíaca e vindo a óbito, né? É uma situação triste, complicada, mas é como eu falei, né? Não queria meu pai sofrendo, né? Pedi muito isso a Deus e Deus honrou. Então não posso, nesse momento, esmerecer na minha fé, porque eu, de certa forma, creio que vou estar virando as costas para Deus, né? Agradecer pelo meu pai, agradecer por tudo que ele me ensinou e seguir acima de tudo, porque a vida é muito curta e a gente tem que honrar as pessoas que a gente ama com alegria, né? Ele deixa 2 filhos já grandes, né, e muito maduros. Isso. A gente foi muito formado no caráter dele, então a maturidade foi tão natural, né, porque foi tão enraizada, né, não só ele como a minha mãe também, mas assim, é um exemplo que eu vou seguir. Tudo que eu faço, tudo que eu busco fazer é sempre prol de pensar como é que meu pai ficaria se eu fizesse isso, será que ele ficaria feliz, será que ele ficaria triste? Então eu ter esse parâmetro para a minha vida, de acordo com o caráter, com o que ele era, moldado no que ele era, vai ser um caminho que eu com certeza vou honrar Deus também. Pedir para que você fique aqui um pouquinho, enquanto também eu converso com Raimundo Macedo, o Alex, que é presidente do Sindicato dos Radialistas. O Raimundo estava aqui compartilhando algumas histórias, muitos momentos com esse amigo, né? Jéssica, Serginho, um abraço para você.
Olha, o rádio sempre foi e será um instrumento de entretenimento. E hoje, lamentavelmente, a comunicação perde uma referência. Diz que jockey raiz. Quem teve a oportunidade, a chance de trabalhar com Dantas Mendes, sabe o que ele representava para os seus ouvintes. Ele tem uma característica diferente. Ele gostava de ler capítulo de novela, novela seguinte, o capítulo seguinte, ele prendia o seu ouvinte. Horóscopo era a tradição do programa O Som da Parada. E Dantas Mendes realmente foi um grande amigo, um grande companheiro, que Deus o receba com muita alegria, com muita luz, é o que a gente deseja aqui nessa vida terrena. Agora, eu não poderia deixar de contar um fato interessante. Eu tenho muitas histórias com Dantas Mendes e outros colegas do rádio e da televisão. Eu vou contar, viu, Mano Henrique, uma história do seu pai. Eu já contei uma quando ele estava dormindo no estádio de João Mora. Vou contar outra agora. Ele era muito, assim, namorador no rádio, né? Ele era o namoradorzinho das meninas fãs na época dele, da voz dele. Aí eu lembro muito bem, na Rádio Atalaia, ele botou um ouvinte no ar e disse: ô Dantas, ouvinte, eu tive o prazer de conhecer você hoje. Você não é aquele carequinha que vinha no ônibus. Ele: não, não sou eu não, é outro. Eu sou diferente, eu sou um cabeludo bonito dos olhos verdes. Esse foi Dantas Mendes que a gente conheceu. Vou pedir para que o Alex venha aqui também. Alex, o sindicato sempre presente também, né? E fazendo marcar ainda mais essa história do Dantas Mendes, né? Verdade. Inclusive, nós temos gravado a história do rádio sergipano, o próprio Dantas Mendes. A gente não conseguiu ainda publicar por questões financeiras, tudo. É um projeto antigo do sindicato, né, que é a memória do rádio sergipano. Né, e está eternizado o Dantas Mendes. Dantas, eu fui repórter dele na Rádio Atalaia AM, fui repórter dele na Rádio Jornal, na Peripê, né, e tem um fato do Dantas. Ele, como diz o próprio Raimundo Macedo, é disque jockey raiz. Ele não gostava de informação. E para a gente entrar no ar era realmente aquela intriga, mas quando entrava ele: 2 minutinhos, viu, companheiro, 2 minutinhos. Mas o rádio sergipano perde um grande profissional, mas o rádio celestial, né, junto com Augusto Júnior, com tantos outros profissionais que lá já estão entrando, está fazendo um timaço, né? E fica pra gente a saudade boa de um bom caráter, um bom profissional, um dos profissionais mais éticos do rádio sergipano. O sindicato emitiu nota, né, de pesar para a família e para toda a sociedade. Sérgio, hoje aqui temos muitas famílias que perderam seus entes queridos, tem uma movimentação aqui na USAF, no velatório, mas a família do Dantas Mendes está passando para a gente uma sensação de muita paz, tranquilidade, isso é muito positivo, por isso que os amigos estão aqui contando histórias, até rindo, né? Porque realmente o Dantas Mendes era isso, felicidade, alegria. O sepultamento acontece hoje à tarde? Isso. O sepultamento acontece às 15 horas, né? Saída daqui às 14h30. E é como você falou, que nós possamos ter a sensação de que o dever foi cumprido, né? Que no dia que a gente vá, né, faça essa passagem, que nós temos a sensação que eles estão tendo aqui, né? De que valeu a pena, de que tudo valeu a pena, né? E é isso que eu estou com essa sensação hoje, que meu pai cumpriu o dever, não só como pai, mas como ser humano, né? Saudade vai ficar, né? As cortinas se fecham, mas acima de tudo, som na parada, não só som na parada, mas saudade jovem, o Dantas Mendes, a voz dele vai sempre ecoar, não só na mente das pessoas, né? Mas vai sempre ser lembrada no rádio, e é isso que alivia um pouco essa dor. Muito obrigada, meus sentimentos, viu? Sérgio. Você traduziu muito bem, Jéssica, que clarividência desse menino tão jovem, desse filho tão orgulhoso, nossos queridos amigos, queridos radialistas também, tantas palavras bonitas, sinceras e ao mesmo tempo a leveza dos sentimentos de admiração e gratidão. Que bonito, mas olha, eu fiquei aqui impressionado com cada palavra dita pelo filho do Dantas Mendes. Ele soube traduzir exatamente esse sentimento que eu experimentei quanto do falecimento da minha mãe. Essa gratidão ela mescla com a saudade, com a perda, e ela vai te fortalecendo e você fica, eu não diria que você fique bem, não é bem essa questão, é que você encontra um ponto de equilíbrio nessa gratidão imensa, por ter conhecido essa pessoa que ele disse, o pai dele tão digno, tão bacana, com valores cristãos. Que coisa linda é essa? É o homem deixando o seu legado e o seu legado sendo reconhecido pelo próprio filho, pelas palavras do próprio filho. Quantos homens têm esse privilégio?
em entender essas palavras, em ouvir essas palavras do próprio filho. Eu fiquei imaginando aqui a relação entre eles, entre pai, filho, filho e pai. E os nossos colegas de profissão ali também, enaltecendo todo esse valor dessa grande figura. Disc jockey, eu também fui disc jockey, para quem não sabe, é esse apresentador de programa especificamente musical, de entretenimento, de variedades e tal. Uma grande figura que se vai, mas que deixa essa doce e inesquecível lembrança.